Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para a gente é um prazer estar aqui hoje falando sobre a cultura oceânica no currículo Educaíta. Eu sou a Carol, assessora de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Educação de Itanhaém. Estou aqui hoje com a Adriana, que é assessora de Ciências. Olá, tudo bem? É muito bom a gente poder estar aqui para fazer essa retomada dessa discussão da inserção da cultura oceânica no currículo de Itanhaém. Esse é um processo de construção coletiva e para isso a gente precisa dialogar bastante, trazer várias informações. Alguns de vocês já estiveram discutindo questões sobre a cultura oceânica no início do ano, nas nossas reuniões, mas a gente vai retomar essa discussão hoje de uma maneira mais profunda e já pré-organizada para a construção das habilidades que vão compor o nosso currículo. É isso aí, Dri. O pessoal das áreas das ciências todas, né, das ciências exatas, humanas e da natureza, tiveram uma prévia da questão da cultura oceânica no início do ano. E o pessoal da área das áreas das linguagens vão começar a ouvir um pouco sobre esse tema agora, então a gente vai recapitular um pouquinho. E é interessante porque a inserção da cultura oceânica no currículo educacional é algo ainda muito inovador aqui no Brasil. Né? Já acontece em alguns países, como a gente vai ver ao longo da nossa live, mas aqui no Brasil é algo bastante inovador. E antes de a gente começar a nossa apresentação, eu queria chamar aqui o secretário de Planejamento e Meio Ambiente, o César Augusto, que também tem uma palavrinha para a gente. Olá, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de participar desse tema muito importante para o futuro da nossa cidade, do nosso país, para o futuro do planeta, que é falar sobre a inserção da cultura oceânica na rede municipal de ensino de Itanhaém. A nossa cidade, geograficamente, é privilegiada, com tantas belezas naturais. A nossa vida, a vida do itanhaense, a vida do caiçara, ela está inserida entre a Mata Atlântica, uma das regiões mais ricas do estado de São Paulo, e o Oceano Atlântico. Né? Então, se faz necessário, sim, nós trabalharmos esses assuntos com as crianças, trabalhar o assunto do oceano, a fauna marinha, nessa nova geração. O cuidado com o meio ambiente é importantíssimo que as crianças possam ter isso na sua grade curricular, no seu dia a dia na escola, para que elas também possam crescer vivenciando, né, dentro da escola, aquilo que ela já vive na cidade. Nós temos essa característica, né, e o bom da criança é que ela vai também levar isso para dentro de casa e levar aí também a educação ambiental para suas famílias. Parabéns pela iniciativa, vamos trabalhar juntos para que a gente possa ter uma cidade cada vez mais saudável, sustentável e ambientalmente protegida. Obrigada, Cezinha, pela parceria de sempre. E agora a gente então vai começar a falar um pouco da questão da cultura oceânica no currículo de Itanhaém. Dri, você compartilha a tela para a gente, por favor? Sim, tudo pronto por aqui. Então vamos lá. E aí a gente começa falando então sobre a essência da cultura oceânica, né? O que é essa cultura oceânica? Você passa, Dri, o slide, por favor? Beleza. Então, a essência da cultura oceânica é conhecer e entender a influência que o oceano tem na nossa vida, mas também qual é a nossa influência enquanto seres humanos na forma de sustentabilidade do oceano. Né? Como a gente pode viver e agir em relação ao oceano de uma forma sustentável. Então, baseada nessa essência, existem princípios dos quais nós vamos falar hoje, mas antes eu queria trazer um pouquinho da história, né, dessa cultura oceânica para vocês, de onde ela surgiu, né, como foi que tudo isso aconteceu. Você passa, por favor, Dri. Então, em 2002, nos Estados Unidos, houve uma conferência chamada Oceans for Life, onde começou a se desenvolver um conceito sobre cultura oceânica, né? O que seria essa cultura oceânica?
Em 2004, ainda nos Estados Unidos, num workshop online, foram definidos os 7 princípios essenciais da cultura oceânica, que nós vamos falar sobre eles aqui hoje. E em 2012, a União Europeia, numa conferência lá na Bélgica, propôs formas de incorporar as ciências oceânicas no ensino. Então, é a primeira vez em que a gente tem a ideia de oceano no ensino. Em 2016, a Unesco aparece nesse cenário, com um workshop da ciência oceânica global no oceano, que buscou, então, fortalecer a educação em cultura oceânica, promovendo uma rede de informações, de recursos, de pessoas, de projetos, conectando todo mundo deste planeta azul, né, que trabalha, de certa forma, com as ciências oceânicas, para que houvesse essa troca. Porque o oceano conecta todo o planeta, e tudo o que acontece em uma parte do oceano acontece também nas outras partes do oceano. Então, elas são todas conectadas, e é importante que a gente tenha essa rede de informações. Em 2017, a ONU fez uma nova conferência que implantou a Agenda 2030, né, como a gente tem chamado, que traz 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a gente vai ver um pouquinho ali na frente que, através da cultura oceânica, nós conseguimos trabalhar e desenvolver alguns desses objetivos. Em especial o objetivo 14, que trata da vida na água, que é o mais óbvio de todos. Mas a partir dessa perspectiva interdisciplinar que a gente vem trazendo hoje para vocês, a gente consegue visualizar também outros objetivos com os quais a gente pode trabalhar. Em 2017, a BNCC traz, depois de um grande debate, né, entre os professores de todo o país, traz uma composição aí de cerca de 60% do que deve ser trabalhado nos currículos do país inteiro, com a perspectiva de que esses outros 40% possam ser completados pela regionalização curricular de estados e municípios. Em 2019, a gente tem o currículo paulista, ao qual nós aderimos aqui no município, né, que complementa algumas habilidades e competências baseadas nas características do nosso estado. E agora, em 2022, estamos aqui construindo coletivamente o currículo Educaíta, onde uma das propostas de regionalização é a inserção da cultura oceânica, de forma transdisciplinar. Porque nós estamos numa cidade que tem 22 quilômetros de praia, nós estamos numa cidade que tem o segundo maior manguezal do estado de São Paulo, a segunda maior bacia hidrográfica do estado de São Paulo, temos mais de 80% do nosso município cobertos por Mata Atlântica, né, que é uma vegetação que recebe esse nome justamente pela sua proximidade com o Oceano Atlântico, né? Então, a gente entende que a cultura oceânica cabe muito nas nossas questões locais. E aí existem algumas questões sobre o oceano que são globais e que interferem no planeta como um todo, mas também aqui na nossa cidade. Então, a questão da elevação do nível do mar, e a gente vem vendo isso a cada ressaca, né? A cada ano essas ressacas ficando mais potentes, o nível do mar subindo devido ao aquecimento global que derrete as geleiras, e quem mora mais próximo à costa, quem mora mais próximo ao rio, vem sentindo essa elevação do nível do mar de forma muito aparente. Um problema muito sério do oceano, talvez na minha perspectiva seja um dos maiores, é a questão do aumento do lixo marinho, em especial o plástico, porque o plástico ele não desaparece, né? Se a gente pensar que o primeiro plástico produzido pelos seres humanos foi produzido há 100 anos e que o plástico tem uma perspectiva de vida de cerca de 500 anos, todo o plástico que nós produzimos até hoje permanece no planeta. Ah, mas a gente recicla, mas ele vai desaparecendo, não. Ele vai ficando sempre em pedaços menores, a reciclagem transforma ele num novo plástico, então ele continua sendo plástico, né? E estando no oceano, ele vai virando pedaços cada vez menores, e quanto menor o tamanho do plástico, maior o problema,
porque ele passa a ser ingerido por muitas espécies, e aí a gente implica num outro problema, que é a perda da biodiversidade marinha. Não só pela questão do plástico, mas também pela pesca predatória, né, que vem aumentando muito no planeta como um todo, mas também pela acidificação e desoxigenação do oceano. Que palavras difíceis são essas, né, Carol? A acidificação e a desoxigenação do oceano são consequências das mudanças climáticas. O aumento da temperatura atmosférica também faz com que haja um aumento da temperatura da água. O aumento da temperatura da água faz com que as moléculas de oxigênio que estão dissolvidas na água do oceano se desprendam para a atmosfera, gerando uma baixa oxigenação da água do oceano para aquelas espécies que vivem lá dentro. Mas também a questão da acidificação, o aumento do gás carbônico atmosférico, ele reage com a água, causando um ácido que é extremamente letal para o coral, né, que os recifes de corais são locais extremamente importantes para a reprodução e alimentação de muitas espécies oceânicas, então tudo isso implica diretamente na perda da biodiversidade marinha. Passa, por favor, Dri. E aí a gente tem hoje o plástico, como eu estava dizendo, como um dos maiores problemas, que a gente tem através das correntes marinhas que vão carreando esses plásticos, eles se acumulam aí na costa da América Central, formando um 7º continente. É um continente formado de plásticos flutuantes, né, onde muitos animais se prendem, morrem presos, ou se alimentam desse lixo, porque confundem com o alimento deles, natural, e acaba levando esses animais à morte, implicando no desequilíbrio ambiental como um todo. E aí a gente tem um vídeo para mostrar para vocês, que é um vídeo muito triste, mas é importante a gente olhar esse lado negativo, né, do plástico. Ele foi divulgado para nós aqui em Itanhaém, através do Projeto Albatroz, que é um grande parceiro nosso, sempre trazendo formação para os nossos professores, ofertando material, enfim. E é um vídeo para a gente refletir um pouco a respeito dessa questão do plástico no oceano. Vamos lá?
Do we have the courage to face the realities of our time and allow ourselves to feel deeply enough that it transforms us and our future? Come with me on a journey through the eye of beauty. Across an ocean of grief. And beyond. Pois é triste, né? E aí no vídeo a gente pode ver que o mesmo plástico que mata uma ave, ele vai matar também outros animais, porque o animal se decompõe e o plástico continua lá intacto. Então é um problema muito sério. Mas, como nem tudo são lamúrias, a gente traz aqui também alguns projetos de sucesso, né, relacionados ao oceano e que impactam diretamente aqui na nossa região. O projeto Tamar, que é talvez um dos projetos ambientais mais antigos conectados ao oceano, que através de um trabalho muito bem feito, um trabalho lindo, tem conseguido tirar algumas espécies da linha de extinção. E a gente teve aqui em Itanhaém, o ano passado, a visita da tartaruga de couro, que chamou muito a atenção de todo mundo, né? E que é um animal que a princípio não aparecia por aqui, né? Então isso se deve a trabalhos como esse, muito sérios, que trabalham para fortalecer mesmo a existência dessas espécies. Então projetos como o Projeto Cação, do professor Otto Bismarck, que esteve pesquisando aqui em Itanhaém espécies de tubarão lá na Praia dos Pescadores, identificou 14 espécies de tubarão que vivem na nossa região. Recentemente a gente teve um tubarão que apareceu na Boca da Barra, né, e chamou a atenção de todo mundo também, mas diferente do que muita gente vê o tubarão como um animal perigoso, a gente viu que o perigo na verdade somos nós humanos, porque aquele tubarão aparentemente estava ferido, né, provavelmente por redes de pesca, e que nós é que ofertamos o perigo a eles, porque nesses 20 anos de estudo e ao longo de toda a nossa história aqui, não temos nenhum registro de ataques de tubarão em Itanhaém, né? Porque a gente, de certa forma, ainda tem um ambiente bastante equilibrado, e eles são animais extremamente importantes por serem topo de cadeia alimentar, e a falta desses animais geraria um desequilíbrio ambiental muito grande. Então a gente teve aí esse projeto por 20 anos aqui na cidade, trazendo informações muito relevantes para a gente. O Instituto Baleia Jubarte é uma outra organização muito bacana, que tem feito um trabalho muito potente. O trabalho deles é principalmente na região nordeste do Brasil, mas a gente aqui também acaba sofrendo as consequências, né? Não como um sofrimento, mas como um lado positivo, porque cada ano que passa nós estamos vendo muito mais baleias, né, passando aqui pela nossa costa, que estão migrando da região da Antártida para a Bahia, onde eles vão ter os seus filhotes. E também é uma espécie que está aí em risco de extinção, mas que graças a esse trabalho muito bem feito dessa organização, a gente tem tido aí alguns sucessos. O Madraces é um vídeo que vocês podem assistir depois no YouTube, de pesquisadores que mergulharam na Queimada Grande, que é muito famosa por conta das jararacas ilhoas, que são espécies de jararacas endêmicas, exclusivas da Queimada Grande, mas o Madraces descobriu também uma espécie de coral que só existe lá na Queimada Grande.
né? E os corais são seres vivos mais comuns em regiões de águas mais quentes. E a descoberta desse coral na Queimada Grande é bem interessante, porque ele passa a ser o coral mais austral aqui do nosso planeta. Né? Então, a gente tem algumas peculiaridades aí do nosso município que nos fazem olhar para a cultura oceânica como algo muito bacana. Além disso, a gente tem aí a nossa cultura caiçara, né, que são as nossas raízes. Nós temos os indígenas, que são os nossos povos nativos tradicionais, vivendo e atuando no município com muita intensidade. Então, a gente tem muitas conexões aí que nos trazem para o oceano. Pode passar, Adri, por favor. Antes de eu passar, eu gostaria de falar rapidamente sobre os projetos. Nós temos alguns parceiros que estão contribuindo aí com a gente. O projeto Albatroz é um deles, né? Os professores da rede conhecem, porque a gente já teve várias formações proporcionadas por eles. Esse ano teremos mais uma. Nós temos o Instituto Biopesca, nós temos o Instituto Gremar. Todos esses são parceiros que estão aí junto com a gente na educação e fazendo muitas coisas importantes pelo meio ambiente. E isso é muito bacana, porque quando a gente assiste um vídeo desse, que realmente deixa a gente abalado, e a gente sabe o tamanho das questões ambientais, do problema que nós temos enquanto humanidade para enfrentar, a gente também precisa olhar para todas essas iniciativas, porque cada uma delas é importante, cada uma delas está atuando de alguma maneira para que a gente consiga fazer a nossa parte, né? Assumir as nossas responsabilidades em relação ao meio ambiente. Vamos passar. Além disso, dessas organizações todas que a Adri falou, que são realmente parceiras, a gente tem também trabalhos muito interessantes e importantes acontecendo nas unidades escolares, né? Não só dentro das questões da cultura oceânica, mas da educação ambiental como um todo. Trabalhos maravilhosos que têm surtido efeito muito positivos nas suas comunidades. Bom, e aí eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre os princípios da cultura oceânica. São 7 os princípios da cultura oceânica, e o primeiro dele diz que a Terra tem um oceano global e muito diverso. A gente sempre disse que nós temos os oceanos, né? O Oceano Atlântico, o Pacífico, o Índico, mas quando a gente olha para o globo terrestre, a gente observa que, na verdade, o oceano ele é único, conectando todos os continentes deste planeta. Né? E embora ele tenha diversidade ao longo da sua extensão, né, com características físicas, químicas, de biodiversidade muito diferentes, ele está conectado, eles se conectam todos formando um único oceano, e que o que acontece em uma parte dele acontece também nas outras partes, ou é carreado através das correntes de uma parte para outra. Né? A gente tem aqui na Jureia, ao nosso lado, uma reserva, né, ambiental que não é frequentada por pessoas, mas que frequentemente encontramos lixos lá, escritos em japonês, escritos em alemão, escritos em árabe, né, mostrando que, de fato, o oceano está conectado mesmo onde as pessoas não chegam. O segundo princípio diz que o oceano e a vida marinha têm uma forte ação na dinâmica da Terra, tanto na questão da formação geológica, né, da Terra, que delimita as costas dos continentes, a própria Queimada Grande, que com um aumento do nível global após uma era glacial, isolou um morro que acabou se tornando uma ilha e que acabou isolando uma espécie de serpente naquele local. Então, isso acontece devido a essa ação oceânica nessa dinâmica da Terra. O terceiro princípio diz que o oceano exerce uma influência importante no clima. Existe uma troca de temperaturas entre o oceano e a atmosfera, né? Isso gera movimento do ar, né? Levando essas correntes
climáticas de um local ao outro. E se a gente pensar em alguns efeitos climáticos globais, como o El Niño, Laninha, por exemplo, que acontecem devido à mudança de temperatura no Oceano Pacífico, que está lá do outro lado do nosso continente, a gente tem influências diretas desse aquecimento aqui na nossa cidade, por exemplo, e em todo o planeta. Então, uma mudança de temperatura que acontece em um ponto do oceano reflete climaticamente em todo o planeta. O quarto princípio diz que o oceano permite que a Terra seja habitável. E isso é muito importante. O oxigênio que nós respiramos é produzido pelos fitoplânctons, pelas microalgas oceânicas. Elas produzem muito mais oxigênio do que elas consomem, muito mais do que o oceano consegue absorver, e esse oxigênio que extravasa para a atmosfera é o oxigênio que a gente acaba respirando. Né? Muito tempo falou-se que a Amazônia era o pulmão do mundo, mas hoje a gente já sabe que as plantas terrestres consomem praticamente todo o oxigênio que elas produzem. Né? Elas são extremamente importantes no clima, na condução do clima, mas na questão da produção de oxigênio, para a gente não sobra muita coisa. São aquelas algas, microalgas aquáticas, que produzem esse oxigênio. Além disso, a camada de ozônio, que impede que a gente seja bombardeado pelos raios ultravioleta do Sol, também acontece devido a esse oxigênio que está aí disponível na atmosfera, que se combina formando a molécula de ozônio, e aí, graças a ele, a gente não tem hoje tanta influência dessa radiação. Existe um buraco, né, na camada de ozônio causada pelo excesso de CFC que nós lançamos na atmosfera há muitos anos atrás, que agora está proibido, e a tendência é que com o passar dos tempos aí a gente tenha um fechamento desse buraco. O quinto princípio diz que o oceano suporta uma imensa diversidade de vida e ecossistemas. Para a gente que mora no litoral, muitas vezes a gente pensa o oceano somente na praia, né? A praia é um dos ambientes, tem ali uma diversidade de fauna interessante, com moluscos, com crustáceos, né, que muitas vezes se enterram na areia ou estão passeando por cima da areia. Tem também o jundu, que é extremamente importante na contenção das ressacas, porque o jundu é uma vegetação formada por uma diversidade também de espécies vegetais, que conseguem, além de resistir a grandes salinidades, elas também têm uma raiz bastante profunda, e quando existe a ressaca, ela acaba segurando essa terra para que ela não vá embora, e aí a gente tem a nossa costa mais protegida. Os locais em que as ressacas invadem muito mais, vocês podem notar que são locais onde não existe o jundu. Então isso a gente está falando só de praia, mas a gente tem também o oceano profundo, onde vivem esses animais maiores, né, como as baleias, como os golfinhos, tubarões, muitas espécies de peixes, lula, enfim. Temos os recifes de coral, que a gente tem aqui nas nossas ilhas, os costões rochosos, que margeiam aí algumas das nossas praias, mas também os rios, né, que desembocam através do rio Itanhaém no mar, o manguezal, que é berço de boa parte da vida marinha, em especial de algumas espécies de interesse econômico, como o robalo e a tainha, e a Mata Atlântica, como eu havia falado lá no início, que recebe esse nome justamente porque está aí muito próximo do Oceano Atlântico. Então a gente tem uma grande diversidade de ecossistemas, e esses ecossistemas com uma grande diversidade de vida. O sexto princípio, que diz que o oceano e a humanidade estão fortemente interligados. E aí, nesse princípio, a gente pensa na questão da arte, né? Quanto que o oceano já inspirou em relação a músicas, a pinturas, né? A poesias. A gente pensa na questão histórica. Através dos oceanos, os portugueses chegaram aqui no nosso litoral, no litoral brasileiro,
os nossos indígenas que já viviam aqui à beira do oceano e tem isso como uma raiz muito forte, essa ligação. O caiçara, né, que é essa mistura do indígena, do africano, que chegou aqui também através do oceano, através de embarcação, né, e tanto que a gente pode explorar aí em relação ao oceano e à humanidade no planeta como um todo. Então, esse ponto estava só olhando aqui para Itanhaém, mas de forma global, o oceano e a humanidade estão fortemente interligados. E o sétimo princípio diz que ainda há muito por descobrir e explorar no oceano. A gente sabe mais sobre Marte do que sobre o oceano profundo, por exemplo, né? Além de ser muito grande o território a ser explorado, é também muito difícil, exige tecnologia, né? Existe a questão da pressão do oceano profundo. Então, a gente ainda tem muito por descobrir e explorar do oceano, e acho que a educação tem muito a contribuir no estudo dessas ciências oceânicas. Pode passar, Adri. E aí a ONU decretou em 2021 que nós estamos na década do oceano. E ela vem dizendo que a ciência que precisamos para o futuro que queremos. Então a gente olha muito mais do ponto de vista científico, e dentro dessa década do oceano, a ONU traz aí 7 metas que a gente tem que trabalhar pensando no futuro que queremos para o oceano. A primeira delas fala de um oceano limpo, e aí tanto em relação ao lixo, como nós já falamos, mas também em relação à poluição por esgoto, por petróleo, né? Porque a poluição, de forma geral, ela acaba com a diversidade de vida, e a gente viu agora há pouco que o oceano é responsável pela existência da vida no planeta Terra. Então, ter um oceano limpo é fundamental para que a gente exista. A segunda meta, o oceano saudável e resiliente, ou seja, é um oceano protegido, mapeado, onde eu possa conhecer esse oceano com mais profundidade e recuperar ambientes que estejam degradados, né? Que a gente possa ter esse lugar como o nosso lazer, mas também o lugar que nos protege, né? A terceira meta, um oceano previsível, onde a gente possa compreender como é que o oceano funciona, como é que esse oceano vai impactar no nosso clima, vai impactar nas costas do planeta como um todo, tanto para a nossa geração agora, mas também e principalmente para as gerações futuras. Um oceano seguro, onde a gente esteja protegido dos riscos oceânicos. Algumas ilhas, em especial na região da Indonésia, tendem a desaparecer nos próximos 10 anos, né, em função do aumento da temperatura global. Então, a ciência é fundamental para que a gente consiga prever e proteger as pessoas dos riscos, né, que isso pode causar. A quinta meta diz que um oceano produtivo e explorado sustentavelmente. Não é possível que a gente continue com a pesca predatória da forma como está, né? É preciso que a gente respeite o defeso da época de reprodução das espécies de interesse econômico, para que elas continuem existindo, para que a gente continue se alimentando delas, né? É importante que, inclusive, aquelas espécies que não têm interesse econômico existam, porque elas são alimento daquelas outras que a gente se alimenta delas também, né? Então, ter a exploração pesqueira do oceano de forma sustentável é fundamental para que haja alimento para todas as populações desse planeta. Sexta meta, um oceano transparente, onde todo mundo possa saber, entender, conhecer sobre esse ambiente tão rico, né, onde a gente possa trocar informações, onde a gente possa usar de tecnologias e inovações. E por último, um oceano inspirador e envolvente, né, onde a gente possa valorizar essa questão do ser humano com o mar,
que é tão importante do ponto de vista do lazer, para a gente que vive aqui no litoral, isso é muito, muito visível, né? Do esporte, quantos esportes a gente não pratica à beira-mar, né? A questão da arte, da literatura. Então, essa conexão das pessoas com o mar, ela vem no todo, né? Na sua integralidade do ser humano. Pode passar, Adri. E aí a Agenda 2030 da ONU, que tem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu tinha dito lá anteriormente, a gente tem então o objetivo 14, que trata da vida na água como o principal foco aí da cultura oceânica, mas também o objetivo 13, que fala da ação contra a mudança climática, né? A própria vida terrestre é impactada pela vida do oceano, principalmente se a gente olhar aqui para a nossa Mata Atlântica. A gente tem o oceano como importante na redução da desigualdade social. Quantas pessoas na nossa cidade sobrevivem do turismo, né, relacionado à pesca, relacionado ao uso da praia, do rio, dos ambientes naturais, a questão de energia sustentável a partir do oceano, enfim, se a gente olhar para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em praticamente todos eles a gente consegue identificar algum ponto relacionado à cultura oceânica, né? Desculpem. Inclusive na questão da educação de qualidade, que é isso que a gente vem trazendo aqui, né? A ideia de um currículo que olhe para a nossa região, que olhe para as nossas características, né? E isso traz melhor qualidade de ensino. Pode passar, daí. E aí, para encerrar a minha fala, a gente olha para essa foto de Itanhaém e identifica quanto da nossa cidade está conectada ao oceano, né? E a gente vai trazer, a Adri vai trazer propostas aí de interdisciplinaridade entre todas as disciplinas, para que a gente possa pensar em habilidades específicas para o nosso município, pensando na cultura oceânica em toda a sua integralidade, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista cultural, social, econômico, esportivo, né? Para que a gente tenha práticas pedagógicas muito mais próximas da realidade dos nossos alunos. É isso, né, Carol? A gente quer que realmente tudo isso possa fazer sentido. E é muito interessante quando a gente para pensar na construção de um currículo. Como isso é importante, né? Eu e a Carol, a gente teve o prazer de estudar na mesma universidade, praticamente ao mesmo tempo, e eu acho que se naquela época tivessem falado para nós, com aquela idade que hoje, nós estaríamos aqui construindo um currículo que se pretende que dure por muitos anos, né, e que seja apenas melhorado, realmente é uma coisa impressionante, né, um momento muito especial dentro da educação do nosso país e dentro da educação do nosso município. A gente vai olhar aqui para a nossa cidade, para todas essas características que a Carol trouxe, para todos esses pontos tão peculiares, e a gente vai entregar através de conhecimento para os nossos alunos, né? Isso é muito precioso. E agora eu queria aproveitar para a gente ouvir um pouquinho a nossa secretária, a Márcia Galdino, porque ela quer contar um pouquinho para a gente o que ela pensa sobre isso tudo. Bem-vinda, Márcia! Olá! Hoje eu estou aqui para falar com vocês da importância da cultura oceânica. Nós estamos construindo um novo currículo no município de Itanhaém e eu conto com a colaboração de todos vocês, professores, alunos, comunidade escolar. Nós sabemos a importância que o oceano tem para as nossas vidas. A nossa cidade de Itanhaém
é uma cidade histórica, e nós temos espécies que só tem aqui na nossa cidade. Então, a preservação é extremamente importante. E hoje eu venho aqui para pedir o apoio de vocês nessa construção desse grande projeto, que vai trazer muitos benefícios para a nossa rede como um todo, para a nossa cidade. Então, a partir de hoje está dada a largada a essa construção e eu conto com todos vocês. Um abraço, pessoal! Muito bom a gente ouvir a palavra de quem está à frente da nossa secretaria, trabalhando para que todas essas mudanças possam se tornar realidade. E eu não poderia deixar de chamar aqui alguém com quem todos os dias eu aprendo, eu e a Carol e todos nós, uma pessoa muito querida, que é uma referência desde que a gente ingressou aí no município há alguns anos atrás, a nossa diretora pedagógica, Cecília Tecedor. Gostaria muito que ela trouxesse aqui para nós uma palavrinha sobre a construção desse currículo. Oi, Cecília! Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite por estar compartilhando um pouco sobre a história e o processo da construção do currículo Educaíta. O que a cultura oceânica tem a ver com a educação? Tudo. Vivemos num momento de constante degradação do mar e a gente precisa reverter esse processo. Muitas políticas são necessárias para que isso aconteça. E a educação, ela está envolvida nesse processo, quando a gente pensa no que os nossos alunos devem conhecer e mediante o cenário do mar, de uma cultura de cuidado com o mar, para que a gente possa estudá-lo, conhecê-lo e trabalhar com toda a questão do autocuidado, do zelo, para que a gente reverta a situação de ter um mar limpo, sustentável, saudável e produtivo. Desde o processo de construção da BNCC, iniciamos com uma questão de territorialidade nos currículos. Com a adesão do currículo paulista, também foi muito tocada essa questão sobre potencializarmos em nossos currículos a questão territorial. Com o currículo Educaíta, isso não seria diferente. Estamos aqui agora fazendo uma provocação e um convite a todos vocês para que possamos pensar numa visão de uma alfabetização oceânica, que seria o quê? Olhar para esse mar, para a cultura oceânica, como algo de zelo, de cuidado e de preservação da vida do ecossistema e da vida humana. Então, fica aqui o nosso convite, né? Estamos dentro do currículo Educaíta, pensarmos em habilidades importantes para que a gente possa, desde a primeira infância até os alunos maiores, os adolescentes, possam estudar, conhecer a sua região, a sua territorialidade para agir de forma preventiva e com a perspectiva cidadã. Um grande abraço a todos e parabéns pelo trabalho. E é isso, né, gente? É muito bom a gente estar com uma equipe onde a gente consegue olhar uns para os outros e se identificar, e saber que a gente está aqui junto construindo todo esse processo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o currículo, vamos trazer aí algumas coisas para a gente refletir, porque a Carol trouxe muitas coisas para a gente que estão diretamente relacionadas às questões ambientais. Mas, Adriana, Carol, como que a gente vai fazer para colocar tudo isso no nosso currículo? Como que a gente visualiza essa inserção? Tanto a BNCC como o currículo paulista, eles falam que cada local pode utilizar aí em torno de 40% das habilidades voltadas à sua região. E a gente traz aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre as competências gerais de cada disciplina e fazer uma correlação com as questões da cultura oceânica. Mas é importante que a gente amplie a nossa visão, porque quando a gente fala de cultura oceânica, a gente fala de interdisciplinaridade, né? A gente fala de transdisciplinaridade, inclusive, né? Tudo isso vai muito além de simplesmente uma aula, né, ali dentro da sua sala em 50 minutos. A gente traz questões que ficam depois para a vida de cada aluno. Bom, quando a gente fala de língua portuguesa, e vocês vão me perdoar porque eu vou palpitar aqui em todas as áreas,
mas quando chegar na minha eu vou caprichar com mais vontade, né? Aqui a gente vai falar de uma maneira mais superficial. Mas quando a gente fala de língua portuguesa, quanta riqueza a gente tem de produções que dialogam diretamente com a cultura oceânica, né? A gente tem aqui uma sugestão, né? O Manual da Criança Caiçara. Quem nasceu aqui, nessa região, é caiçara. E quem mora também vivencia essa cultura. E às vezes a gente faz uma escolha de alguma obra, de coisas que não tem tanta relação com aquilo que a criança está vivendo ali, né? E aí a gente pode optar por algo que dialogue diretamente com aquilo que ela vê na cidade, com aquilo que ela vivencia na cultura da família. A gente não pode deixar de lado a cultura indígena, porque a cultura indígena ela está muito atrelada à cultura caiçara. Muitas coisas do que a gente tem aqui de produções, mesmo embora a gente saiba que a cultura indígena ela vai ser diferente de uma produção caiçara, né? São questões diferentes, mas ainda assim a gente pode trazer para a nossa sala de aula e trabalhar com cada um desses itens, né? E aí a gente lembra de algumas competências gerais da língua portuguesa, né? Compreender a língua como um fenômeno cultural, histórico, social, variável. Então a gente pode contemplar, sim, tudo aquilo que é produzido dentro da nossa região. A gente também pode falar de uma coisa muito importante, né, que é aquela habilidade que fala sobre a análise das informações, a capacidade de argumentação. Como os nossos alunos recebem um texto científico? Como os nossos alunos, de fato, estão observando todas essas questões que estão acontecendo ali no oceano? Então, a língua portuguesa também proporciona o acesso aos textos científicos. A gente também fala em culturas digitais, a gente fala em diferentes linguagens, na mídia, nas ferramentas digitais, e aí a gente trouxe aqui, né, uma linguagem utilizada na publicidade, né? Ela pode, sim, muitas vezes ser utilizada a favor da cultura oceânica, e a gente tem essa prática já acontecendo em muitas escolas, quando os nossos alunos produzem placas e instalam lá na praia, quando os nossos alunos produzem textos, e enfim, né, eu acho que cada um de vocês, conforme a gente vai falando dessas competências, conseguem visualizar a aplicação dela diretamente no desenvolvimento dessa proximidade com o oceano. Eu queria dizer, Dri, licença só um pouquinho. Diga. Aquele material indígena que está ali, ele foi produzido por um jovem indígena da aldeia Piaçaguera, que fica ali na divisa com Peruíbe, né? Ele fala um pouco das plantas medicinais, e a gente tem novos indígenas jovens também trabalhando com a questão da literatura. Eu acho isso muito interessante. E um outro ponto que eu queria trazer em relação à linguagem, a gente tem a linguagem caiçara muito característica, né? Mas a gente tem também a linguagem do surf, que é muito característica, né? Quem vem de outras regiões, às vezes escuta os surfistas conversando e não entende muitas palavras, e a gente tem esse potencial do surf muito grande aqui na nossa cidade. Então, acho que são coisas também ligadas à língua portuguesa. Bem curioso, porque existe sim um vocabulário regional, e muitas vezes as pessoas que vêm de fora, como você colocou, elas não entendem, elas não têm esse domínio, mas é curioso, porque quando você fala isso, eu lembro da minha avó, eu lembro do meu avô, de algumas tias, com algumas palavras que só fazem sentido ali dentro da nossa família, né, justamente porque vem de uma cultura caiçara. Nesse caso, do litoral norte aqui do estado, né, especificamente falando da minha família. Mas, enfim, voltando, aí a gente fala um pouquinho de arte. Não tem jeito, né, pessoal? O oceano é inspiração para muitas coisas, para muitas produções. Quantas músicas, quantas canções maravilhosas a gente tem que foram produzidas ali, com essa fonte de inspiração. E a gente vai encontrar isso em várias artes.
E é muito importante porque quando a gente olha lá para o currículo de arte e a gente vai falar das competências, a gente tem explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno social. Gente, isso é muito importante. Claro que a gente quer que os nossos alunos tenham um conhecimento muito amplo, mas quando a gente tem aqui tantas riquezas, por que não a gente trabalhar com tudo isso que é daqui da nossa cidade, é da nossa região? Então, a gente precisa garantir que os nossos alunos tenham acesso a todas essas produções, a todos esses artistas, a todas essas pessoas que contribuíram tanto e que trazem a marca da nossa região. A gente também fala das relações entre a arte, entre a mídia, entre o mercado de consumo, de forma crítica e problematizadora. A arte, por essência, né, traz essa capacidade de reflexão. E a gente pode aproveitar tudo isso para justamente fortalecer aquele espírito crítico que a gente deseja tanto que os nossos alunos desenvolvam, né? A gente vê muitas vezes aqueles artesanatos, eu não sei se essa é a palavra, me perdoem, colegas da área, se eu estou cometendo alguma gafe, pode acontecer. Mas a gente tem, às vezes, obras mesmo, feitas com material reciclável, a gente tem trabalhos incríveis. Uma vez que esse material foi retirado ali do oceano, ali da praia, e algo foi construído, a gente tem um processo de reflexão muito grande, a gente desenvolve um espírito crítico, porque o nosso aluno começa a reconhecer que ali na praia, ali no mar, ali naquele ambiente natural, não é lugar para determinados materiais, mas que ele pode aproveitar de alguma outra maneira. E por aí a gente ruma, né, entrelaçando o mar e tudo que o mar traz de bom para a arte. Mais alguma coisa, Carol? E quando a gente fala de outra área, amiga? Nós tivemos alguns artistas famosos aí, né, que já retrataram a nossa cidade, como Volpe, por exemplo. Então a gente pode mostrar o quanto que a nossa cidade é rica, né? E aquela imagem do peixe ali que estava no outro slide, foi um peixe feito totalmente com chinelos encontrados em praias. Então as escamas do peixe são chinelos. Então as escamas do peixe são chinelos encontrados na praia. Falando um pouco dessa ressignificação que a Adri vinha trazendo, né? Daquilo que a gente encontra no lugar errado e que a gente pode dar um outro olhar e chamar a atenção mesmo do ponto de vista analítico e crítico, né, das nossas ações em relação ao meio ambiente. Aliás, eu gosto da palavra que você usou, né, Carol? Ressignificar. Eu acho que quando a gente traz tantas notícias ruins sobre as questões ambientais para serem refletidas dentro da escola, seja na disciplina que for, a gente ressignifica, né? A gente traz essa oportunidade dos nossos alunos refletirem e atuarem nesse problema de uma maneira muito interessante, ressignificando, né? Chinelos. Gente, quanto tempo demoraria todos esses chinelos aí na natureza? Quantos animais seriam afetados, né, por essa borracha que vai se decompor? Enfim. Trazendo agora mais uma área para a gente refletir um pouquinho, eu acho que todo mundo que mora em cidade de praia já teve oportunidade de praticar algum esporte à beira-mar, seja ele qual for. Né? A gente tem o surf, a gente tem o vôlei de praia, a gente tem o futebol de praia, o frescobol, a gente tem a caminhada, a gente nada, enfim. Algum momento, cada uma dessas pessoas praticou algum esporte na beira da praia. E aí a gente vê o quanto o professor de educação física se esforça para trazer determinadas práticas, né? Aí vocês vão falar para mim, Adriana, mas é complicado levar aluno até a praia, né? Eu tenho medo, pode ser perigoso. Mas o surf, por exemplo, ele não começa diretamente lá no mar, pegando aquela onda grandona, né? Ele começa ali no chão.
Ele começa mostrando ali para o estudante como ele pode se apoiar numa prancha, que movimentos ele vai fazer para se equilibrar, né, para ficar ali de pé. Então a gente fala de consciência corporal. O vôlei de praia, ele pode sim ser jogado e você pode conhecer e discutir as regras dele dentro de uma quadra escolar. A gente está preparando os nossos alunos para quando eles de fato estiverem nesse ambiente, eles saberem interagir. E muitas coisas perpassam aí pela natureza da nossa região e a prática de esportes. E a educação física pode contemplar de muitas maneiras esses trabalhos, né? A gente fala aqui, por exemplo, de interpretar e recriar valores, sentidos e significados atribuídos às diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam, né? Essa é uma das competências. Então, quando a gente fala, por exemplo, de fazer um surf na quadra da escola, talvez até com uma prancha riscada no chão, a gente está ressignificando. Eu não consigo ir na praia, mas ali no meu ambiente eu consigo ensinar algo para o meu aluno. E não se prendam a esse exemplo, né? Eu acho que a ideia aqui, quando a gente traz competências de outras áreas que não a minha e a da Carol, é só para fomentar a discussão, é só para trazer ideias na nossa mente, né? Vale discordar, vale falar, Adriana, não, peraí, não é bem assim. Porque é justamente isso, é você refletir. Como que eu posso trabalhar dentro da minha escola situações que levem o meu aluno à prática de esportes que envolvem a praia, o mar. A gente tem um problema muito sério no nosso município de afogamentos mesmo. E não são afogamentos somente de turistas, né, que não conhecem o mar, que não têm afinidade, e de repente acabam numa situação trágica. A gente tem questões, às vezes, até com alunos nossos, né? Muitos de nós já passaram esse tipo de situação, de saber de algum aluno que aconteceu uma tragédia. Quantos de nós abordamos sobre a segurança ao entrar no mar, ao surfar, ao nadar? Será que eles conhecem essa dinâmica da praia? A praia de Itanhaém é um pouco diferente de algumas praias de outras regiões, né? No Cibratel a praia tem uma característica, ali no Suarão a praia é diferente, na Boca da Barra também é diferente. Por quê essa diferença? O que acontece ali com aquele movimento de maré, de rio? Isso é um risco? Para quem surfa é ok? São assuntos que cabem na disciplina de educação física também. E aí a gente trouxe um trabalhinho aqui da língua inglesa, e eu acredito que os minhas colegas e os meus colegas da área de inglês vão conseguir visualizar muitas práticas, né? Porque a gente está simplesmente falando de uma outra língua. Então não é muito difícil a gente pegar qualquer coisa que seja dita em português e trazer ali para o inglês. Mas o mais importante de tudo isso é que a gente, com um outro idioma, a gente consegue ampliar a comunicação que a gente pode fazer com outras pessoas. Será que o meu aluno um dia vai conseguir ler, mesmo que seja de uma maneira superficial, sobre cultura oceânica em outros países que utilizam a língua inglesa? Será que o meu aluno consegue comunicar a um turista, porque a gente recebe sim turistas de outros países, será que ele consegue comunicar a um turista que, olha, peraí, mantenha a minha praia limpa, leve o seu lixo, né, o seu lixo é seu, e por aí vai? A gente pode trazer muitas coisas interessantes falando da língua inglesa como uma língua que se comunica com mais pessoas. Essa Peraí, placa, que eu já vou passar o próximo. Eu só queria dizer que essa placa que estava ali na língua inglesa, ela foi feita na escola Noêmia, quando a professora Verônica estava lá ainda, em parceria com a professora de inglês, e elas estavam participando de uma campanha da ONU, que era o hashtag Mares Limpos. Então elas fizeram uma ação de limpeza de praia, fizeram placas bilíngues, né, para deixar na praia, para que o turista mantivesse a praia limpa. Então são perspectivas que a gente já tinha, né, na nossa rede,
de cultura oceânica que ainda não eram nomeadas e que ainda não estavam colocadas no currículo. Então a gente está trazendo alguma coisa que é novo, mas que também é habitual para a nossa rede, né? São hábitos que a gente já tinha. E eu acho isso importante de você trazer, Carol. Muito professor já trabalha nessa perspectiva. E por que não a gente construir uma habilidade, fazendo parte aí desses 40% do currículo que é específico da nossa região, para que a gente contemple essas práticas? Esse é o nosso objetivo, que a gente construa habilidades que validem esses trabalhos que muitas vezes já existem. E quando a gente fala de matemática, a gente tem tantas coisas que a gente pode fazer com essa disciplina, né? É bacana porque a matemática ela é uma ciência de apoio para várias outras ciências, para química, para física, para biologia. Então, como ciência de apoio, né, pela natureza da matemática, a gente pode falar de muitas coisas interessantes, né? A gente trouxe aqui uma classificação das zonas oceânicas. E a gente está falando de profundidades, né? A gente começa do zero. Aí, 200 metros. De 0 a 200 é a zona epipelágica, que tem lá determinadas características. Aí eu desço mais. Eu posso trabalhar aqui o conceito de números negativos. Ali ao lado, a gente tem uma ação... a gente está pesando todo o material reciclável que a escola recolheu. É o Bernardino, Carol? Só... recordando a foto, essa ação foi feita na escola Bernardino. Lá já existe um ponto de coleta de recicláveis e eles estão pesando esse material. Então, aqui na foto está pequenininho, mas a gente tem um instrumento e a gente vai trabalhar aí com esse conceito que é matemático. Quando a gente fala de pesca, olha, aí é tão amplo, que talvez eu não consiga falar nem a metade do que a gente pode vislumbrar aqui com a matemática. A gente quantifica quantas espécies já temos na nossa região, a gente também quantifica em termos de biomassa, né, matéria viva, peso de peixes, de micro-organismos, a gente consegue calcular e saber quanto de fato pode ser pescado de uma maneira sustentável, qual é o valor limite? Que valor, qual quantidade de peixe eu não posso ultrapassar? A gente está falando de quantificar. Então, a pesca, ela traz ela abre um leque muito grande. Mas esses não são os únicos, né? A gente tem muita coisa que a gente pode trazer em termos de cultura oceânica. A própria disciplina de geografia, a disciplina de ciências, elas também dialogam com a matemática em muitos momentos. Então, fica aí para a gente pensar enquanto a gente tem de conteúdo que a gente possa estar utilizando dentro da matemática. Além disso, dentro da questão da pesca e a matemática, tem a questão financeira mesmo associada à pesca, né? E tem os pescadores artesanais que tiram o seu sustento da pesca. A gente tem crescido muito o turismo de pesca, que leva os turistas para pescar em torno da Queimada Grande, que está aí nessa imagem. Mas também a gente tem, naquela outra imagem, tinha o pessoal que pesca na beira do rio por lazer, né? E quanto que a gente tem de impacto econômico, financeiro relacionado a isso também? Né? E isso tudo dialoga com a 7ª competência que é proposta no currículo, né? Que é quando a gente fala de discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem prejuízo de qualquer natureza. A ciência que vai dar visibilidade a tudo isso é a matemática, né? Quantificando, trazendo, como a Carol mencionou, as questões financeiras. Eu acho que a gente pode visualizar muitas coisas sendo trabalhadas com essa lente.
Agora aqui a gente fica mais confortável de falar, né, Carol? Aqui é a nossa área e aqui a gente sabe que tem tanto para ser explorado, que o nosso município é praticamente um laboratório a céu aberto para o estudo de ciências. A gente tem uma diversidade de ambientes na nossa região, a gente tem uma diversidade de espécies, é muito interessante, né? Quando a gente fala da Queimada Grande, por exemplo, eu não sei se é de conhecimento de todos o tamanho da importância dessa região. Essa região, em algum momento, estava próxima do continente, e aí, devido a todas as transformações geológicas do planeta, a gente teve o oceano entrando e separando essa ilha de uma área de continente. Então, ela ficou isolada. Ali aconteceu um processo de especiação, eu não vou entrar em detalhes nesse momento, mas a jararaca, que ficou confinada nessa ilha, ela foi se especializando em somente um tipo de predação. Ela começou a predar pássaros. Predar um pássaro é diferente de predar um mamífero, um roedor. O roedor, ele fica por ali, né? Mesmo envenenado, mesmo morrendo, mesmo que ele fuja, ele vai chegar ali do ladinho e a cobra vai atrás. O pássaro não. Se ela pegar, mesmo ela mordendo ele e ele fugir, ele vai voar para longe e ela não se alimenta. Isso proporcionou um processo de seleção natural onde o veneno da jararaca se tornou mais potente. Então a gente tem aqui uma outra espécie que só existe nesse lugar. Gente, no mundo todinho não tem jararaca ilhoa, só na Ilha da Queimada Grande, em Itanhaém, nesse espacinho. Muito tem sido pesquisado, eu não sei se também é de conhecimento de todos, mas o veneno das cobras, ele tem um potencial farmacológico muito interessante, muito importante, e o veneno da jararaca ilhoa está sendo pesquisado, investigado, para que a gente saiba qual potencial ele tem. Independente dele ter ou não um potencial, essa é uma região que precisa ser preservada, porque é uma região, a gente chama de endêmica, né? Uma região onde somente aí a gente encontra essa espécie. Além dela ser pouso para algumas aves, um pouquinho perigoso, né? Mas é pouso também para algumas aves, toda a região em volta aí da Queimada Grande, como a Carol colocou no início, a gente tem coral, e isso tudo é da nossa região, é riquíssimo. E em que momento a gente aborda isso com os nossos alunos? Em que momento a gente fala sobre essa ilha? Muitas vezes é um assunto que acaba passando, porque a gente tem lá esse conteúdo para seguir. E se a gente não vislumbrar que a gente precisa trabalhar aquilo que está na nossa região, a gente sabe como é a nossa rotina, o nosso dia a dia. A gente acaba passando. Outra coisa que qualquer pessoa que vá em uma praia de Itanhaém consegue visualizar é o jundu. O jundu é uma vegetação muito interessante. Quando não tem essas florzinhas assim, as pessoas olham e acham que é um mato. Aliás, a ideia do mato, né? Mato é aquela planta que cresce em qualquer lugar. O mato é importantíssimo. É a espécie resistente, é a espécie que aguenta a condição mais difícil do ambiente para dar suporte para que outras espécies comecem a crescer. Nesse caso, a gente não vai ter muitas outras espécies, porque esse ambiente é árido, né? Um ambiente que tem salinidade, bastante sal ali, mas ele é importante para o abrigo de várias espécies. Várias espécies utilizam esse jundu para fazer ninho, para se proteger, para se esconder. Esse jundu, como a Carol colocou no início, ele protege ali o solo da praia, a areia, num processo de ressaca. E, consequentemente, ele nos protege, né? Porque se a gente tem o jundu preservado, quando a maré subir muito num momento de ressaca, ela acaba parando ali, porque ele faz ele vai absorver muito a água do solo, o impacto, e a gente tem uma planta que ajuda a gente a proteger o ambiente de praia. A Carol quer falar? Não? Não. Aí, não bastando tudo isso, a gente tem o mangue.
Gente, essa é outra área que é de uma riqueza que a gente poderia falar dias sobre essa área. Vocês já devem ter ouvido o conceito de berçário da vida marinha, e é verdade, né? Aqui é uma área onde muitas espécies migram para essa região para poder colocar ovos, parir filhotes, para poder fazer as mudas. Tem uns bichinhos bonitinhos, os siris, os caranguejos, eles trocam de esqueleto. O esqueleto desses animais é externo, é como se fosse uma armadura. Para eles crescerem, eles precisam deixar esse esqueleto e formar um novo. Então, eles procuram essa área, porque é uma área mais tranquila, uma área de menor predação, entre aspas. Mas, enfim, é uma área de importância imensa. E é uma área que está aqui no nosso município, que às vezes está ao lado da nossa escola. Quantas vezes a gente consegue, de fato, levar os nossos alunos até essa região para que eles consigam visualizar o manguezal? O que tem hoje no meu currículo que contempla o estudo desse ecossistema? Gente, eu só falei de 3, nós temos muito mais. Nós temos a Mata Atlântica, nós temos a Restinga, enfim. E aí a gente... Conta, Carol. Eu queria só acrescentar aí sobre o manguezal, que são pesquisas mais recentes, né, que apontam a potência que ele tem na absorção de carbono atmosférico. Ele é 5 vezes mais ele absorve 5 vezes mais gás carbônico do que a Amazônia. E, além disso, quando a gente desmata um manguezal, toda aquela mata que fica ali sendo decomposta acaba liberando mais gás carbônico para a atmosfera. Então, ter um manguezal em pé, além da questão de berçário, além da questão de alimento e proteção para as espécies, ele é também uma proteção para a gente, enquanto ser humano, né, das mudanças globais, das mudanças climáticas. Era isso que eu queria acrescentar. E tem mais uma questão. Não, é muito bom, Carol, muito bom você lembrar, porque além disso que você falou, eu ainda lembrei de mais uma questão. Os estudos também apontam que essas enchentes e esses alagamentos, que infelizmente é uma coisa que cada vez mais a gente vai ter, porque a gente já está vivendo a questão das mudanças globais. O manguezal, ele consegue conter as enchentes com muito mais eficiência do que outros ecossistemas. Ou seja, né, como a Carol falou, o mangue em pé, ele é muito mais interessante para o ser humano. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vai vendo que isso é verdade com vários ecossistemas, né? Então, preservar esses ecossistemas é muito mais negócio para o ser humano. Quando a gente chega aqui, na parte de competências de ciências também ainda, só para a gente concluir essa parte, a gente também pode trazer questões da física, da química. Agora, né, do 6º ao 9º ano, a gente tem um outro olhar, que é o olhar dessas ciências, né, da física e da química. A gente não tinha essas disciplinas sendo trabalhadas dessa mesma maneira antes da BNCC. A gente jogava tudo lá para o 9º ano, e aí a gente dava uma pincelada no básico da física e da química. Agora a gente começa a trabalhar desde o 6º ano, né? Então a gente pode falar aqui da composição química da água do mar, a gente pode falar da formação de ondas, das correntes marinhas, e enfim, a gente pode mesclar muitas questões voltadas ao oceano com o desenvolvimento da disciplina de ciências. A mesma coisa com geografia, né? Quando a gente observa aqui, a gente tem aqui um exemplo muito interessante de um mapa hidrográfico da nossa região. Se fala muito, né, a 2ª maior bacia hidrográfica do estado, a bacia de Itanhaém. Será que os nossos alunos já viram? Porque a gente sabe que a gente precisa estudar toda a questão da hidrografia de várias regiões do planeta. E qual a atenção que a gente está trazendo para essa bacia hidrográfica? Então, o objetivo nosso é justamente trazer o olhar para que a gente trabalhe as nossas disciplinas, usando aí para os nossos alunos como exemplos e como maneira deles entenderem os conceitos que a gente está explicando,
a cultura oceânica, a nossa relação com o mar. Eu acho que é isso que eu queria dizer. Quando a gente chega na disciplina de história, muito mais coisas aí também se relacionam com a cultura oceânica. A gente tinha aqui uma população indígena, essa população em algum momento precisou conviver com os europeus. O que gerou desse choque cultural? Para eles chegarem aqui, eles usaram o que via, o oceano. O que aconteceu nesse oceano que foi utilizado até como uma via de transporte? E posteriormente, dentro da história do nosso país, o que aconteceu com o uso desse oceano, né, dessas caravelas indo para um lado para o outro? Como que foi se construindo a nossa cultura? Né? Os povos africanos também chegaram aqui através do mar. Como foi essa vinda? A gente trabalha tudo isso na disciplina de história e a gente está falando do mar. E hoje a gente sabe que até a incidência de tubarões no oceano, ela mudou no período em que os navios vinham da África. É um período muito triste da nossa história, mas que precisa ser abordado e que está ali, história e cultura oceânica, juntinhos, casadinhos. Quando a gente fala de ensino religioso, também é interessante, porque a gente observa, a gente colocou no slide o exemplo de 2 religiões, mas a gente sabe que vai muito além, e que muitas pessoas também recorrem ao mar para manifestação da sua fé. Então, como isso é para as pessoas da nossa região? A gente também precisa falar de como o mar também acolhe essa fé. Bom, essa primeira parte a gente vai encerrar, porque aqui a gente comentou um pouco sobre as competências e aonde elas vão se encontrando com a cultura oceânica. E aí a gente quer mostrar para vocês um outro exemplo, que é como que a gente constrói habilidades específicas do nosso município que contemplem a cultura oceânica. Tá? Então eu vou agora mudar aqui a minha telinha para a gente olhar rapidinho o Padlet, ele já está aqui ajeitado. E aí o que eu quero esclarecer com vocês? Esse material, ele vai chegar em todas as escolas através das assessoras. E elas vão mostrar e vão apresentar para vocês. E tudo isso que foi construído aqui são exemplos. Dentro da construção do currículo Educaí, tá, a gente vai ter o momento onde a gente vai votar, a gente vai propor habilidades, tá? Então nada do que está aqui é definitivo. Tudo isso foi uma construção coletiva de quando a gente conversou sobre cultura oceânica dentro da secretaria, com todos os assessores. E a gente fez esse exercício. Então, nesse material, o que vai acontecer? Vocês têm os princípios, né? São 7 princípios da cultura oceânica. Vocês têm cada um deles aí. E o que acontece? A gente desenvolveu algumas habilidades. Então, uma coisa importante, o código, ele pode continuar até o mesmo de uma habilidade que você olhou lá no currículo e falou, poxa, essa habilidade aqui eu posso trabalhar desenvolvendo características da cultura oceânica. Então, quando a gente pega essa aqui, olha, a habilidade 02 de história, identificar conexões, interações e consequências do contato entre as sociedades do chamado Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia, no contexto das navegações nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Isso aqui já está lá no currículo paulista, já vem. E aí eu quero, a partir daí, falar um pouquinho de como isso impactou aqui a região, né, o Brasil. Então, eu copio o código da habilidade e eu coloco aqui ao lado A. Por quê? Porque A é uma continuação dessa habilidade. E eu vou colocar o código ITA, porque essa é uma habilidade nossa, que tem só no nosso currículo. Tá? E aí, o que a gente mudou aqui?
identificar conexões, interações e consequências do contato entre as sociedades do chamado Novo Mundo, da Europa, da África, da Ásia, no contexto das navegações, na formação da vila de Conceição de Itanhaém. Como que a chegada dessas pessoas até o nosso município impactou? Então, quando o professor for falar lá das grandes navegações, da chegada desses povos, ele vai trazer ali para Itanhaém, porque, afinal de contas, a gente tem ali um dos primeiros lugares aonde os portugueses, de fato, chegaram, né? E aí, gente, eu não quero falar de um por um, porque a gente já está com o tempo estourando, o tempo vai ficar estendido, mas, basicamente, o que vai acontecer? Vocês sabem já lidar com o Padlet, vocês vão olhar para o currículo de vocês e vão sugerir habilidades. Adriana, eu não consegui sugerir, construir nada, tem problema? Gente, não é uma obrigação, não é exatamente um trabalho que a gente tem a obrigação de fazer linha por linha. É um processo de construção de currículo, é democrático. Então, a gente tem as portas abertas para que todos tragam os seus olhares, as suas contribuições. Eu quero dar a minha contribuição, mas eu não entendi, eu não sei como. Vamos marcar um HI pelo Google Meet? Porque a gente pode fazer isso juntos. Mas não é da área de ciências, é da área de língua portuguesa. Não tem problema, a gente chama o professor André, vocês fazem esse trabalho com ele. Se for o caso, a gente pode estar junto, porque como é cultura oceânica, de repente é legal a gente dar palpite, a gente gosta. Mas a ideia é essa, não é que a gente traga aqui mais uma demanda de trabalho com obrigatoriedades. A questão aqui é oportunizar, vamos construir um currículo especial que tenha a nossa identidade, que fale do nosso território em conjunto, certo? Posteriormente, vai chegar aqui para vocês esse Padlet, para vocês trabalharem na escola, observarem, verificarem, e aí vocês ficam à vontade para procurar qualquer um de nós, via WhatsApp, pode ir até a secretaria, pode chamar a gente até a escola, a gente se vira para atender cada um de vocês. Mas a gente não quer alongar muito, porque a gente já falou bastante. E por hoje, o recado que nós tínhamos era esse. A Carol quer falar? Conta para nós, amiga. Eu queria só concluir aí sobre o que você está falando do currículo, que agora vai chegar a fase de consulta pública dos textos introdutórios das áreas com as habilidades. Então, é nesse momento em que vocês vão poder sugerir, né, as alterações para os textos introdutórios e também as sugestões dessas habilidades para a cultura oceânica, para a cultura caiçara, para a cultura indígena, para esse olhar do nosso território. E aí vocês vão poder sugerir, e mais adiante nós teremos um fórum onde a gente vai votar, como fizemos nos textos introdutórios do currículo, né, onde a gente vai votar aquilo que a gente entende que é válido para ser trabalhado na nossa rede e o que a gente entende que não é. Então, dessa forma, a gente possibilita a participação de todos vocês, né, e a opinião de todos vocês, porque vocês são os elos da nossa rede, né? A partir do trabalho individual de cada um é que a gente constrói esse trabalho coletivo no qual a gente tem tido tanto sucesso, né? E aí, queria já aproveitar aqui para agradecer, em primeiro lugar, aos nossos colegas de trabalho lá da secretaria, todos os assessores, desde o infantil, o fundamental 1 e 2, né, que desde o início abraçaram a ideia, né, a diretora pedagógica, a Cecília, a supervisão, a Márcia, toda a equipe lá que trabalha conosco, aos assessores que estão diretamente nas escolas e que têm feito essa ponte entre nós e vocês com muito carinho, agradecer a equipe da comunicação, que está aqui oportunizando esse momento com vocês, né, via YouTube, para que a gente possa estar cada um na sua casa, no seu território, podendo estudar, podendo participar dessa formação. Agradecer a Adri, minha parceira, né, de sempre, por a gente poder estar aqui construindo juntas
como você falou, algo que a gente nunca imaginou na nossa vida. E é isso. Não é? E eu faço minhas as suas palavras, para não repetir tudo. Também agradeço muito a você, a toda essa parceria, porque são coisas tão bacanas que a gente está conseguindo vislumbrar. E o resultado disso, pessoal, tá lá na ponta. É o nosso aluno. É uma formação escolar de qualidade. É uma formação escolar que faz sentido. É aquilo tudo que a gente ensina para o aluno e que ele vai olhar em volta e ele vai ver. A gente está trazendo o pezinho do nosso aluno para a realidade do entorno dele. E se isso não é realizar um sonho profissional, então eu não sei bem o que é. Porque pode não ser o único, pode não ser o primeiro, mas é um sonho a gente fazer uma educação de qualidade, uma educação que faça sentido, uma educação que possa de verdade transformar de alguma maneira a vida dos nossos alunos. E é isso. Então, um abraço para todo mundo, liga para a gente. Um ponto importante, vocês vão receber a lista de presença dessa formação pelos assessores de vocês, tá bom? Verdade. E é isso. Podemos dar tchau? Diga tchau. Então, até mais, pessoal. É hora de falar tchau. Tchau, gente. Obrigada por todos.